tua visão sobre o instrumento é um pouco diferente, né, Marcelo? Assim, eu já vi você já me falou isso também, assim, que o violão tem que ser bom de tocar e tal. Como é que você... Hoje, né? Aqui é a nossa... Nossa avó. nosso né? A gente estava conversando, a gente sai daqui não sabe se sai muito feliz ou muito arrasado, assim, né? Porque agora eu vou voltar pro meu fusquinha. Não, eu acho assim, é que na época a gente tem que entender o contexto. O violão importado desse jeito, bom, primeiro, não tinha luthiers assim no Brasil produzindo violões de grande qualidade. Tinha um ou outro, mas não era que nem hoje, que hoje em dia você tem muitos luthiers no Brasil produzindo violões de qualidade. Na verdade, o Sérgio Abreu estava em transição de ser concertista para virar luthier. E o Sérgio mudou a história da luteria no Brasil, eu acho, quando ele fez essa opção. Mas no início dos anos 80, nós não tínhamos isso. Então, a nossa opção era pedir, pelo amor de Deus, para alguém comprar um violão para a gente lá fora, ou o próprio Sérgio, que gravou... O Sérgio era de uma generosidade, né? E Eu lembro na importou. sua casa tinha o Gutenberg, tinha os Fischer. Ele ia me emprestando. Deixava Quer dizer, você. o Marcelo sempre teve violões muito bons, Eu né? ia pegando do Sérgio. Isso vai te dando repertório, né? De som, Certeza. Mas aí a Na curiosidade é o formação, seguinte... uma hora crucial da formação da pessoa. Eu tive o violão. Você teve ótimos Eu instrumentos. tive um violão, inclusive ele me emprestou um Fischer muito bom, que hoje eu acho que está até com o Eduardo, que me inspirou porque eu tinha um violão Contreras muito duro, o som era feio, eu não me inspirava aquele violão. E aí quando ele me inspirou, me emprestou o meu primeiro Fischer, eu dei um salto, porque aquilo me inspirava a tocar. Aí depois ele me emprestou o violão que ele fez para a Dona Monina, o Abreu número 7, que eu até gravei a fita de Paris com ele. Era um violão que era cópia do Hauser dele de 30. Violão maravilhoso, eu dei outro salto. Aí depois, quando eu peguei esse fleta, outro salto, porque... Mas não era assim, eu não tinha tantas opções de violão assim. De todos os violões que eu experimentei na época, que eu consegui botar a mão, esse era o melhor. E aí eu dei muita sorte, porque depois que eu comecei a viajar, aí aconteceu o contrário. Aí eu tinha acesso a todos os violões. Aí todo mundo queria me mostrar violão. Aí todos os luthiers, por exemplo, o Fleta na época era o violão, um dos mais conceituados no mundo, e tinha uma fila de 20 anos. Se você queria um Fleta, você encomendava, ele dizia, daqui a 20 anos talvez eu te dê um violão. Mas o Gabriel e o Francisco eram excelentes pessoas, muito generosos, me receberam. Até uma curiosidade, eu não os conhecia, e aí fui dar um recital em Barcelona, e aí, no intervalo, veio uma senhora de idade me cumprimentar junto com uma amiga. Nossa, adorei a sua primeira parte, muito bom, muito legal, adorei, estou gostando muito. E aí me apresentaram, era a Maria Luísa Nido. Nossa! Que morava em Barcelona. Uau. E aí eu me emocionei, aí cheguei na segunda parte, fiz uma homenagem a ela e toquei ainda melhor, porque a Maria Luísa Nido era uma das minhas referências musicais, e nem sabia que ela ia estar no concerto. Ela, na verdade, foi levada ao concerto porque ela tinha uma amiga meio brasileira, meio espanhola, que falou, tem um rapaz brasileiro que vai tocar, vamos assistir. Aí ela apareceu, e ela tocava num fleta, e ela era muito amiga do Gabriel e do Francisco. E aí eu peguei ela depois do recital e falei, puxa, Maria Luísa, será que você não me apresenta os fletas? Ela, agora. No dia seguinte ela ligou, falou maravilhas de mim, foi generosa, e aí eu liguei, aí o Francisco e o Gabriel me receberam, e a partir daí a minha relação com eles ficou muito próxima. Mas o ponto é, eu fui lá, naquele dia que eu fui visitar eles a primeira vez, eu já experimentei uns 2 ou 3 fletas, nenhum chegava perto desse. Aí eu encomendei outro fleta, falei, eu preciso de 2, não é bom ficar só com um violão. E aí ele falou, vem daqui a um ano que a gente vai tentar fazer 3 ou 4, e aí você escolhe um dos 3. E aí eu fui, tinha 3, eu escolhi na época o que parecia melhor dos 3, mas ainda assim não era esse. Então, assim, esse violão era realmente um companheiro que me acompanhou, mas em relação a ter mudado a minha opinião de violões, ele sempre foi um violão meio difícil de tocar. Ele era dificílimo, depois que o fleta mexeu nele, ficou... Era grande, Marcelo? 66? Não, 65? não era grande. Não era grande, não. Ele era difícil mesmo de tocar. Agora, ele tinha um sustain espetacular e tinha um som muito bonito. E aí eu não conseguia trocar de violão. E aí, com o tempo, depois que eu fiquei afastado do violão e comecei a ter outras ideias,
E aí eu também acho que os violões evoluíram, eu também comecei a ter acesso a outros tipos de violão. Aí retornei aos houses, que eu tinha abandonado quando eu comecei a tocar no fleta. E aí eu fiquei com uma visão um pouco mais variada sobre violões. O único violão que me tentou nessa época, fora... Porque todos os violões eu tentava comparar com o fleta que eu tinha. E nada ficava de pé. Esse violão era sempre o melhor violão. E eu sempre dispensava os outros. O único violão que me balançou foi o Hauser de 1948, que eu toquei para Segóvia com ele e depois vim a gravar com ele para GuitarCoop naquele disco Suítes e Sonatas. Esse foi o único violão nessa época que eu toquei nele e falei, esse violão é muito melhor do que o meu fleta. Mas eu não tinha a menor condição de ter aquele violão naquela época e aí esqueci o assunto. Mas esse assunto de som sempre foi, para mim, muito importante, até porque minha mãe era professora de piano, então ela tinha um ouvido absoluto, então para ela, apesar de não entender de violão, ela dizia, isso está bonito, isso está feio. Então eu tinha que agradar o ouvido da minha mãe, que era um ouvido absoluto, tinha que agradar o Sérgio Eduardo, tinha que agradar... Então a minha referência, a minha barra era meio alta. Mas é engraçado que você teve, a gente pode falar... referências como mestres, né? O Jodacil, que era mais segoviano, aí depois os irmãos Abreu, que o ídolo deles era o Segóvia, mas tocavam de um jeito, entre aspas, várias aspas, mais moderno, né? E você se situou nesse meio, né? E você tem grande influência do Segóvia tocando, né? Você tem um fraseio, tem um vibrato... Fala um pouquinho desse lance das suas... Influências? E você ter essas inspirações estavam dentro da sua casa, né? Porque vocês moravam pertinho do outro, né? Na verdade, tinha coisas até mais perto de mim. Então, por exemplo, nesse disco eu gravei a ritmata do Edino Krieger, e eu não conhecia o Edino. Eu vinha conhecer o Edino em 81, 82, e aí eu descobri que o Edino morava na Rua Barão de Tambi. Eu morava na Rua Farane, a Rua Barão de Tambi é assim, uma quadra da minha casa. Aí, quando o Edino falou, vem aqui em casa me mostrar, então, a ritmata, aí eu falei, onde você mora? Barão de Itambi. Eu falei, poxa, Edino, você mora aqui, virando a esquina. Não dava 5 minutos a pé. E o Marlos Nobre, que escreveu a tocata para mim, que eu gravei nesse disco, por acaso também morava em Botafogo, pertinho da casa da minha mãe, a 10 minutos, no alto de um morro, assim, de uma ladeira, um apartamento muito bonito. Então, assim, quando você fala em influências dentro de casa, até mesmo os compositores que eu escolhi moravam pertinho da minha casa. Mas aí é que tá. Eu acho que o mérito que eu tive, se é que eu tive, eu acho que é o seguinte, eu vivo tentando passar isso para as pessoas. Eu, quando comecei a tocar, e quando eu fui a Porto Alegre a primeira vez, e vi aquele monte de gente tocando, e aí tinha... a gente da escola Carlevaro, aquele pessoal do Uruguai, tinha aquele monte de argentinos tocando na escola Zárate, com aquela mão meio, né, puxando as cordas assim. Tinha a escola do Henrique Pinto, em São Paulo, Paulo Porto Alegre, tocando uma barbaridade, inclusive ganhou o concurso em 79. Quer dizer, o Porto Alegre naquela época me deu assim uma amostra de gente tocando muito bem, mas todos com estilo muito diferente. E antes de ver aquilo, eu tinha uma péssima mania de criticar todo mundo. Então o cara errava uma nota e já dizia, é ruim, é uma porcaria, errou uma nota. E depois que eu vi aquele monte de gente tocando bem em Porto Alegre, tocando com estilos diferentes, eu falei, acho que tem mais jeitos de tocar do que apenas um. Acho que tem more ways to skin the cat, tá certo? Então... como dizia Mao Tse Tung, né? O gato pode ser vermelho, roxo ou amarelo, contanto que casse o rato. E eu notei isso, porque eu tinha uma implicância achando que a mão tinha que ser só de uma determinada maneira. E em Porto Alegre eu vi gente tocando com a mão mais assim, mais assado, o violão mais assim, mais deitado. Eu falei, E entregando um bom resultado. O próprio Everton, eu vi o Everton tocando no concurso em 78. Eu falei, ele toca de um outro jeito, uma técnica muito interessante. E a partir dali, eu meti na cabeça que o que eu tinha que fazer para mim é tentar absorver o melhor de cada um e tentar usar para mim, adaptar para o meu uso. Então, por exemplo, eu nunca caí na tentação de tentar imitar o Turíbio. O Turíbio tinha um jeito muito particular de tocar que funcionava para ele. O Sérgio e o Eduardo... depois do choque inicial, né, porque a primeira vez que eu vi eles tocando assim na minha frente em casa,
Eu me senti assim, sabe aquele alpinista que está começando a escalar um morrinho e de repente vem um Everest? Sim. Eu me senti assim, vi um Everest na minha frente. Nossa. Mas aí aos poucos eu fui... o Jodacil me ajudou nisso. Eu virei para o Jodacil uma vez, depois de ver o Eduardo tocando para mim de frente, assim, foi uma coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida até hoje, é ver o Eduardo tocando de perto. Aí eu falei, puxa, Jodacil, eu acho que esse negócio de violão nunca vou ser nada, né? Porque eu nunca vou ser isso. Uhum. E aí ele virou para mim e falou, você não tem que ser aquilo, você tem que ser você. Uhum. Você tem que fazer o melhor que você pode fazer. Esse é um professor. Você tem que absorver o que ele pode te dar. Falou lá do jeito dele, quem conhece o Jodacil sabe do que eu estou falando, mas aquilo me acendeu uma lâmpada. Então o que eu tentei fazer, e que eu acho que aparece muito nesse disco, é isso. Do Léo Soares eu absorvi muitas das coisas que foi muito importante para mim naquele início, o Jodacil eu absorvi outras coisas, o Turíbio foi muito importante numa determinada época, até porque o Turíbio foi o primeiro professor que eu tive que me ensinou a ser artista. O que é ser artista? É se dar conta que não é só tocar, que você tem que dormir bem na véspera, que você tem que descansar no dia, que você tem que cuidar das unhas, que você tem que estar descansado, que você tem que escolher o repertório. Aí ele uma vez virou para mim e falou, como é que você agradece? Você parece um desajeitado que saiu da Praia do Leblon. Pô, abaixa assim, segura sua mão. Razão, total. Então o Turíbio, por exemplo, me ensinou muita coisa que os outros, por falta de experiência, até porque o Turíbio é que tinha experiência de concertista, o Turíbio me ensinou muita coisa importante. E o Sérgio e o Eduardo foram uma imensa influência. Mas engraçado, tirando o início, quando eu conheci, e rapidamente eu percebi que não dava para imitá-los, até porque eu não ia conseguir ser o que eles eram, eu tinha que ser eu mesmo. E aí isso me incentivou. De onde vieram minhas influências? Isso. Eu comecei a tentar ver o que cada um tinha de melhor. E aí eu comecei a ficar chato, porque às vezes eu ia assistir um recital de violão e o cara às vezes estava num dia ruim e tocava pessimamente. Como acontece com todos nós, às vezes a gente tem um dia ruim e toca mal. E às vezes eu saía do recital, eu me lembro uma vez, teve um violonista famoso que tocou em São Paulo, o recital foi péssimo, do início ao fim. Mas lá para o fim do recital teve uma parte em pizzicato, que ele fez um pizzicato super bonito, que eu nunca tinha ouvido, ele virou a mão de um jeito diferente e fez um pizzicato de mão direita, muito bonito. Eu falei, puta, tá aqui o que eu aprendi hoje, eu tenho que aprender a fazer esse pizzicato de mão direita. Então, assim, eu sempre tento ver o que a pessoa faz bem e o que eu consigo usar. Não adianta eu tentar imitar. Ele toca do jeito dele, que funciona para ele, você toca do seu. Eu tento ver, será que isso aqui o João está tocando super bem, o Everton está fazendo isso aqui super bonito. Será que eu não consigo pegar alguma coisa disso? É isso que eu sempre tentei fazer. Eu poderia discorrer um pouquinho sobre o repertório. Você poderia ir falando sobre as peças? Faixa a faixa. Claro. O disco abre com Joaquim Torina, homenagem a Tárrega e Fandanguilho. Eles estão aqui porque esse disco foi gravado em fevereiro de 86. Quando eu estava preparando as turnês de 85, eu descobri que eu tinha que tocar a música espanhola, alguma coisa de música espanhola. Não entrava na cabeça de ninguém, eu ia dar um recital de violão e não ter nada de música espanhola. E eu não tocava Sevilha, não tocava Granada, não tocava nenhum dos grandes clássicos. E falei, alguma coisa eu tenho que tocar. E eu já tinha tentado tocar isso alguma vez, mas de maneira muito incipiente. E aí eu falei, vou tocar esse negócio. E aí começou a encaixar no dedo, aí eu toquei nos meus recitais de 85. Falei, já que está no dedo, então, legal. 86, vai. As bagatelas de Walton, na época estava na moda, mas ninguém tocava às 5. Pouca gente tocava às 5. Até hoje. Porque é muito difícil. É muito difícil mesmo, realmente. Mas na época eu tive sorte, porque a bagatela número 1, que junto com a 5 são as mais difíceis, isso tinha sido a peça de confronto do concurso de Toronto em 84. Então, assim, das 5 bagatelas eu tinha no dedo a mais difícil. Eu tinha que estudar a número 5, as outras 3 eu ia me virava. E cai perfeito com o seu som, né? E aí eu falei, isso aqui vai. Música para você tocar. Então eu falei, isso aqui eu vou tocar nas minhas turnês a partir de 85. Então já tinha a número 1, resolvi tocar todas. Dino Krieger, Ritmata. A Ritmata foi uma peça que eu resolvi tocar
com 16 anos de idade, quando eu fiz o concurso internacional Villa-Lobos em 1980. Eu precisava de uma peça de um autor brasileiro, ninguém tocava essa ritmata, eu não sei porquê, até hoje eu não sei porquê, eu enfiei na cabeça que eu ia tocar e acabou funcionando para mim e eu senti que dava efeito nos concursos. Então, todos os concursos eu tocava essa ritmata e sempre dava certo. Então, toquei inclusive no concurso de Paris. E deu tão certo que eu ganhei o concurso de Paris em 84 tocando essa ritmata. Em 85, o Robert Vidal colocou a ritmata como peça de confronto. Olha só. Coitados dos... marco do repertório brasileiro, né? Coitado dos candidatos ao concurso 85 que tiveram que aprender a tocar isso. E, obviamente, eu fiquei amigo do Edino Krieger e aí comecei a tocar sempre. Então, para mim, foi uma escolha natural colocar a peça aqui. O Fandango de Rodrigo, de novo, eu estava precisando tocar música espanhola. E o Sérgio malhando esse negócio na época. E o Sérgio tocava o Fandango de Rodrigo. Ele tocava diferente. Eu fiz algumas gambiarras aqui que ele não precisava fazer. Mas eu tocava muito esse fandango. Em todos os meus recitais eu tocava o Fandango de Rodrigo. Essa talvez seja a peça que mais me irrita nessa gravação, porque aqui realmente faltou o polegar. A unha, né? Faltou uma unha aqui. Muito acorde, né? Muito acorde. Quem vê um vídeo meu tocando isso num recital em Havana, mais ou menos na mesma época, vai entender o que eu quero dizer. Se você comparar esta gravação com a execução ao vivo, você vai sentir uma diferença grande. O Dodson, Fantasy Divisions, tinha sido a peça de confronto em Paris. Então, para mim, foi fácil incorporar no disco. O André Jolivet, mesma coisa, tinha sido a peça de confronto em Paris. Então, eu já tinha no dedo. Léo Brauer, peça sentido e dança característica, eu tocava desde garoto. Léo Brauer tinha me feito tocar isso. E o Marlos Nobre, Prólogo e Tocata, de 84, era uma peça que eu tinha pedido para o Marlos Nobre escrever para mim. Eu cheguei do concurso de Toronto em julho de 84 e fui visitar o Marlos na casa dele, que era pertinho da casa da minha mãe. Ele, parabéns, não sei o quê, legal, um brasileiro ganhando concurso. Falei, Marlos, eu tenho uma estreia em Londres em janeiro de 85. Será que você não escreve uma peça virtuosística para eu tocar e estrear? Aí ele, pra já. Aí, em outubro, antes de eu ir para Paris, ele me deu o Prólogo e Tocata, falou, toma aqui. Aí, quando eu olhei, eu falei, não era tão virtuosístico. Não vai dar. E aí ele quase me quebrou o dedo com essa música, mas o fato é que eu toquei por um ano e quando chegou em 86 eu falei, agora eu tenho que gravar esse negócio. A curiosidade aqui é que a última faixa do disco, e foi a última coisa que eu gravei. Eu já estava com a mão completamente exausta, quebrada, eu falei, vai o que sair, vamos embora. Tá no fim, sabe quando você vê a linha de chegada ali, fala, agora eu vou até ali. Não, e geralmente, em gravação, a peça mais difícil é que você gravar primeiro. Pois é, essa que eu deixei por último, infelizmente. Aqui tem umas coisas interessantes. Aqui tem um liner notes do disco, foi escrito pelo João Duarte. O João Duarte, na época, era muito influente em Londres. Ele escrevia para as revistas de violão, ele era crítico, enfim, compositor. Eu o conheci na minha estreia em Londres, ficamos amigos. E aí eu pedi para ele escrever o liner notes do meu disco. E aí eu mandei para ele, como tinha vários compositores que estavam vivos, todos os compositores mandaram alguma coisa sobre a própria peça. Então tem aqui o Edino falando da ritmata, tem o Marlos falando do Prólogo e Tocata, tem o Léo Brauer falando das duas peças dele. Então tem, assim, todos os compositores que estavam vivos na época, eles escreveram alguma coisa para o disco. Muito interessante, porque tirando os clássicos, né, o Turina e o Rodrigo, né, praticamente peças, assim, primeira audição praticamente, né, primeiras gravações. Primeiras gravações de um monte delas. Então, foi o que deu para fazer na época. Muito atual, né, o retrato da época. O interessante é que eu nunca mais revisitei esse repertório. Às vezes, eu pensei várias vezes em regravar as bagatelas com o polegar. Quem sabe eu ainda faço isso. Quem sabe eu ainda faço isso alguma hora. Antes de eu te pedir para fazer uns comentários finais, que eu estou curioso para ouvir tua opinião, eu queria te perguntar sobre essa capa aqui, sobre essa foto desse jovem rapaz. Eu tinha muito mais cabelo. Tinha muito mais cabelo.
Não, essa foto tem uma história engraçada, porque o que aconteceu? A política da Hyperion na época era não colocar foto de artista. Era raro você ver num disco da Hyperion uma foto do artista na capa. E eu não sabia. E eu tinha na minha cabeça que o meu disco de estreia vai ter uma... cara, né? Tinha que ter minha foto na capa, para eu me lançar, para eu ter um produto. Que eu tinha na minha cabeça os discos do Julian Bream, que tinha sempre o Bream na capa, os discos do John Williams, tinha o John Williams na capa, os discos do Segovia, tinha Segovia na capa. E aí, quando ele me mandou a prova da capa, tinha lá uma pintura lá, barroca, um negócio assim. Aí eu falei, pelo amor de Deus, cadê a foto? Cadê a minha foto? Ele falou, a gente não coloca artista na capa. Eu falei, mas vai colocar. E aí deu uma briga, né, carta para lá, carta para cá. E aí ele ficou bem irritado comigo. Aí ele falou, então você tem uma semana, ou sei lá, 2 semanas para mandar, porque eu já vou mandar prensar, não sei o quê, manda para cá a foto. Aí eu falei, putz, e agora? Porque o problema é, na hora que ele falou isso, eu estava na Califórnia, e a minha mãe recebeu essa carta no Rio de Janeiro, abriu e leu para mim. Aí eu falei, e agora? Eu estou aqui na Califórnia, eu estava em Palo Alto, visitando a Universidade de Stanford, que depois eu vinha estudar em Stanford, fazer MBA em Stanford, engraçado o destino. E eu estava hospedado na casa do Daniel Lorimer. O Daniel Lorimer era irmão do Michael Lorimer, grande violonista, foi aluno de Segovia. E eu conheci o Dan Lorimer através do Michael, irmão dele. Eu estava na casa do Dan, e ele era pianista também, ele era músico, além de outras coisas que ele fazia. E aí eu falei, Dan, eu estou ferrado, como é que eu vou fazer? Eu tenho que mandar uma foto profissional para o meu disco. E o Dan era meio metido a faz tudo, aí ele, não é problema. Aí ele puxou assim uma Leica profissional, eu falei, o que é isso? Ele falou, não, eu tenho uma Leica profissional que eu de vez em quando gosto de bater fotos. Aí eu falei, mas como é que a gente vai bater foto, cara? Aí ele falou, vamos para Stanford, no finalzinho de tarde a gente pega aquele sol de fim de tarde e eu vou bater um monte de foto. Alguma coisa vai ter que prestar. Então a gente foi e bateu, sei lá, ele bateu, mas isso, vamos dizer, aquela câmera Leica antiga, negativo, Kodak, sei lá do que. Tem que levar para o laboratório. Isso. E aí ele bateu, sei lá, 2 rolos inteiros de fotos. E aí essa foi a que prestou. Aí eu falei, vou mandar essa. Ele, concordo, manda essa. E aí nós mandamos e acabou virando a capa do disco. Então, muitos anos depois eu voltei a Stanford e eu fui lá exatamente no spot onde estava essa banquinha, que legal. Essa árvore. Eu implicava com essa foto. Ele que me convenceu a deixar porque o dedo mindinho ficou para cima, enfim. Umas coisas assim que só quem bateu a foto sabe. Mas o engraçado foi que não ia ser essa capa. Essa capa foi um negócio de última hora. Mas que bom que você bateu o pé e manteve sua foto, né? Eu acho importante esse primeiro disco, né? Ter a foto. Mas eu queria te pedir um último comentário, talvez. Esse disco está fazendo 40 anos. Eu acho que, como toda grande obra, ele melhora ao longo do tempo, né? Assim, envelhece bem, vamos dizer assim, né? Parece que o artista está estudando Parece e o disco quer dizer, quanto mais a gente vai aprendendo de violão, melhor fica o disco, né? vai ficando melhor. Quer dizer, mostra a dimensão desse trabalho fantástico. A dimensão dessa obra. E como é que você vê isso sendo relançado agora, você gravando isso com 20 e poucos anos, sendo que eu acho que a gente vive um momento, talvez nunca antes, tão rico para o violão, com tanto jovem tocando violão, tanta gente nova tocando, produzindo, nível técnico altíssimo, luthiers construindo instrumentos, mas, ao mesmo tempo, esse é o meu ponto de vista, a gente pode discordar, mas eu acho que um pouco dessa poesia, e aí é sem saudosismo, porque eu acho que a gente está vivo e busca isso, né? Mas eu acho que essa busca dessa poesia, assim, do violão, dessa beleza, desse tipo de sonoridade, é uma coisa que eu acho que não está mais tanto no radar dos violonistas atuais. Você acha que esse disco pode cumprir um papel nesse sentido de... Enfim, já que a gente contextualizou a época que foi gravada, né? Vamos contextualizar ele hoje. Ele agora, exatamente. A primeira coisa, o que eu sinto é o que eu falei. Eu estou feliz em reeditar esse disco por uma razão muito simples, porque eu odiei esse disco durante décadas, porque eu escutava e eu só escutava a unha faltando e o som mixado errado. Quando eu aprendi a deixar para lá a unha quebrada e
escutei agora com um som... O problema é que isso precisa... Para o artista é 10, 20 anos depois que você esquece essas coisas. Demorou. Aí, agora que eu escuto com um som que eu acho que é o som real que estava sendo feito no estúdio, eu fico feliz assim, eu estou resgatando um trabalho que na minha cabeça era perdido. Eu nunca quis reeditar esse disco porque eu achava que ficava até com um pouco de vergonha desse disco. Quando eu escutei a primeira vez já com o som refeito, eu levei um susto. Assim, a primeira bagatela entrava assim, rasgando no som. Assim, eu falei, nossa, parece um potro selvagem, assim, abrindo assim. Então, que é uma coisa que eu não escutava quando eu escutava o disco. Então, assim, meu sentimento é de assim, resgatar um trabalho que eu jogava perdido. Então, isso me deixa feliz. Sobre o mundo atual do violão, eu acho assim, eu acho que as coisas têm a sua fase, eu acho que tem os seus momentos. Eu acho que Segovia levou as coisas para um lado exagerado, tá certo? Chegou uma época que todo mundo só queria tocar do jeito de Segovia. Cheguei uma vez, um cara que era fanático por Segovia, ele me deu uma partitura com uma transcrição de Segovia, uma peça que Segovia nunca gravou, e aí eu falei, e aí, isso aqui soa bem? Ele me falou, eu não sei, pena que Segovia não gravou isso para a gente ver como é que é a música. Quer dizer, só valia se Segovia tivesse tocado e mostrado como a música era. Quer dizer, um absurdo. Então, acho que a gente foi todo para um lado, e aí depois a geração seguinte levou toda para o outro, tá certo? Que foi uma importância que eu costumo chamar aquele violão-piano, aquele violão assim, onde as notas são todas iguais, é muito perfeito, é muito rápido, é muito forte. É muito bacana, assim, é impressionante de ver o pessoal dessa geração e das gerações que vieram depois, né, a precisão técnica, as coisas que eles conseguiam fazer. Mas eu, por exemplo, sempre senti falta dessa poesia, desse lado poético do violão, que eu acho que é o que encantou as plateias. Eu acho que é o que fez Segovia virar Segovia. Sim. Eu acho que agora a minha sensação, talvez a minha esperança, eu tento ser positivo em relação a isso, é que primeiro o Segovia levou muito para um lado, depois acho que a gente levou muito para o outro, virou um negócio mecânico demais. Agora eu acho que a gente está tentando chegar num equilíbrio. Eu já vejo muita gente tocando muito bem, com uma técnica muito boa, toca qualquer coisa, em qualquer velocidade, de qualquer jeito. Mas já vejo uma preocupação com o som, que uns 10, 15 anos atrás eu acho que eu já não via tanto. Sim. Hoje eu já vejo o pessoal mais novo preocupado em tocar com um som mais bonito. Eu já vejo uma preocupação maior com a poesia. Os chineses que vieram nos últimos anos e vieram assim tocando de uma maneira fenomenal, e já estou vendo uma geração de chineses que já estão se preocupando em ser mais poéticos. Alguns deles são verdadeiros poetas já. Então, assim, eu acho que a coisa vai em ondas, entende? Sim. Eu acho que a gente passou por uma onda muito forte segoviana, onde Julian Bream e John Williams eram uma coisa meio à parte, mas ainda tinha um tom muito forte segoviano. Sim. Depois a gente teve uma reação absurda, onde Segovia era o demônio. Ninguém queria escutar Segovia, era impreciso, era feio. Até porque as gerações novas só tinham acesso às gravações que Segovia fez quando já tinha 70 anos de ano. Muita gente nunca tinha ouvido Segovia de 30 anos de idade, aquelas gravações dos anos 30, dos anos 40. E mesmo assim, quando ouvia, não entendia, não sabia colocar no contexto. Sim. Então, assim, eu acho que hoje a gente está chegando num equilíbrio que eu tenho esperança que seja o equilíbrio correto para a nossa época. E eu não tenho ilusão, as coisas vão evoluir, o instrumento vai evoluir, nem sempre a gente vai gostar de tudo. Se você ler as cartas de Mozart para a irmã, tem umas cartas que ele comenta os novos pianos que estavam sendo feitos na época. Estava saindo daquela espineta e indo para o gran piano. Ele reclama do som, ele diz, eu não gosto do som, ele faz observações em relação ao som do instrumento. No entanto, o piano evoluiu e virou o que é hoje. Então, assim, por exemplo, em relação aos double tops, eu implicava muito com os double tops, porque para mim aquele som era uma coisa assim que era a morte do violão. Era um som nasal, era um som seco, era um som que eu pessoalmente nunca gostei. Eu sempre detestei o som daquele violão. Mas ultimamente eu já começo a ver double tops que são feitos de uma maneira onde o som é bem mais natural. Você mesmo experimentou comigo um violão chinês que
está chegando lá. Sim. Está chegando lá de uma maneira muito interessante. Sim. Então, assim, é natural. As coisas vão evoluir. Assim como o Hauser foi uma evolução em relação a Torres, Fleta já foi uma evolução em relação aos outros espanhóis que havia na época. As coisas vão acontecendo. Eu tenho fé e eu acho que as coisas vão acabar indo para o lado certo. Legal. Com certeza. Muito bom. Legal. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Papo ótimo. Então, obrigado a vocês. Parabéns para a GuitarCoop. Muito feliz de fazer parte também dessa família de violonistas e entusiastas e contribuir de alguma maneira, participar dessa reedição desse disco tão importante. Obrigado a vocês. Obrigado.